Olá, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco com professores e professoras a respeito do registro especificamente. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho dois vídeos que eu faço um breve comentário em torno da avaliação no ensino fundamental e também na educação infantil. A avaliação ela é um tópico bastante que merece bastante atenção de nós professores dentro desse novo formato, nessa nova configuração da educação neste momento de distanciamento social, que são as atividades não presenciais e as aulas remotas. Então, a ferramenta, né, eu gosto de chamar de ferramenta, o processo do registro, ele, no meu entendimento enquanto pedagoga e ao longo da minha prática enquanto professora e formadora de professores, eu há muito tempo entendo o registro como necessário dentro de todo o processo de ensino. Então, quando nós realizamos o planejamento ou o plano de aula, elaboramos o nosso plano de aula, um dos tópicos é a metodologia, ou os métodos e estratégias que escolhemos para o ensino, para que os objetivos de ensino e aprendizagem sejam alcançados. É preciso escolher métodos, e ter bem detalhado uma metodologia. Então, talvez, para nós professores, sempre esteve muito claro, pelo menos para a maioria dos professores, qual é a metodologia que nós sempre utilizamos nas aulas presenciais. Sempre foram as mais diversas, dentro de aulas expositivas, de pesquisa de campo, de saída de campo, de testes, de rodas de conversa e tantas outras estratégias de ensino utilizados. Agora, dentro do contexto das aulas remotas e dessas atividades não presenciais, é uma outra configuração, Se a gente partir do conceito de interação trazido por Vygotsky, por exemplo, ele nos coloca que a interação ela acontece apenas na face a face, onde a interação exige a presença física, a troca, comunicativa e vamos dizer assim, o corpo a corpo, a presença física dos sujeitos dentro dessa relação. Mas nas aulas remotas nós temos a interatividade, que é a troca comunicativa entre, no caso, o educador e educando, só que no meio dessa comunicação ela é permeada ou ela é pautada, ou vamos dizer assim, no meio dessa comunicação se utiliza uma ferramenta digital, no caso das aulas remotas, ou ainda nas atividades que também chegam muitas vezes impressa a esse estudante, que foi porque nós sabemos que no parecer 005 do Conselho Nacional de Educação, a organização das aulas não presenciais elas podem ser assíncronas ou síncronas, ou seja, elas podem acontecer em tempo real, por meio digitais ou não, por videoaulas ou até no modo impresso, como muitas vezes acontece, principalmente para aqueles que não têm acesso à internet nesse momento. E aí, dentro das atividades que estão sendo elaboradas, dentro das videoaulas ou das aulas remotas, aquelas que acontecem em tempo real, pensar a avaliação tem sido um grande desafio, Como eu já falei antes aqui, a avaliação ela sempre foi um tópico polêmico, um conceito a ser bastante refletido dentro da educação. E no meu entendimento, pelo que eu venho acompanhando nas orientações dos planejamentos dessas aulas não presenciais, junto a um número grande de professores,
é que para se falar em avaliação, e aí entendida que a avaliação aquela que é diagnóstica, processual e formativa, dentro do entendimento das bases legais, né, e de toda uma reflexão que se faz há muito tempo em torno do que realmente é avaliar, eu penso ser fundamental o registro. Não consigo, dentro do contexto de distanciamento social, imaginar uma avaliação da aprendizagem que não seja aproximada dentro do registro. Só que nós precisamos entender, né, o que é o registro. E aí, professores, claro que muitos de vocês já fazem muito bem os registros, e registrar, né, seja... Porque nós podemos registrar de várias formas, né? Eu posso fazer um registro escrito, à mão, eu posso registrar os meus arquivos no PDF, no Word, no notebook, eu posso fazer registro por meio de fotografias, enfim, há vários modos de se registrar. Mas aí eu queria referenciar aqui o trabalho da Cecília Warshauer, é o nome dela. Esse livro aqui, ele me acompanhou durante o mestrado. É A Roda e o Registro, da Cecília. Uma parceria entre professor, alunos e o conhecimento. Quem fez a pós-graduação estricto sensu sabe que o registro ele é fundamental para as pesquisas, né? Quando nós estamos no processo de observação, de coleta de dados, nós precisamos registrar para depois poder sim sistematizar todas essas informações. E no processo de ensino-aprendizagem isso não é diferente, né? Nós como professores, dentro do processo de avaliação ou do processo de ensino-aprendizagem, nós somos observadores, nós somos investigadores desse processo também. E aí, como deixar fora o registro, né? Então, esse livro da Cecília é um livro que eu indico, tá? Eu não sei se ele ainda está em livrarias ou ele está na internet. Ultimamente eu não fiz a busca de onde que ele se encontra. Quando eu estava no mestrado eu adquiri esse aqui, né? Esse volume. E ele é fantástico porque ele fala tanto da roda, né? Da importância das rodas de conversa e o que significa a roda, né? Numa aula. E do registro. Então, ela traz aqui várias reflexões em torno desse processo, né, e do exercício que é registrar. Então, ela diz assim, especificamente no tópico registro: registrar é deixar marcas que retratam uma história vivida. Registrar a própria prática pode ser um rico instrumento de trabalho para o professor que busca reconstruir os conhecimentos junto com os alunos, porque o retrato do vivido proporciona condições especiais para o ato de refletir. Então, veja bem, nós sabemos que a avaliação com testes, provas, quantitativa, ela não vai caber de acordo com o formato do presencial, nessa nova conjuntura agora das aulas remotas e desse distanciamento social. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa avaliar, mensurar talvez esse aprendizado, mas aí é preciso alargar toda uma compreensão desse contexto. O que realmente significa o processo de ensinar e aprender dentro do distanciamento social? Isso é totalmente novo no Brasil e no mundo, né? Por quê? Porque nós não estamos falando de ensino à distância. Nós não podemos enquadrar isso em ensino à distância, porque as características do ensino à distância não se encaixam no que nós estamos fazendo. Nós estamos tendo atividades não presenciais ou aulas remotas, é uma outra configuração. E a gente sabe que essa configuração ela não é perfeita. E aí temos que ser cautelosos para que se a gente não tiver uma postura crítica em torno do que realmente estamos realizando dentro da nossa área, nós seremos os contribuintes para aumentar as desigualdades sociais. Então, nós temos que levar em consideração o não acesso aos meios virtuais de aprendizagem, né, o não acesso à internet, levar em consideração os alunos que têm pacote de dados de internet limitado, levar em consideração a realidade das famílias brasileiras,
porque não está sendo fácil para nenhuma, mas para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, ou que há muitos anos vêm em situações de vulnerabilidade, é ainda mais difícil, mais complexo. Então é preciso uma reflexão, um acompanhamento, porque nós não podemos abandonar nenhum aluno, como o professor Nova, já no início, né, da suspensão das aulas presenciais nos alertou. Quem assistiu o vídeo do professor Nova na aula magna, né, lá no estado da Bahia, foi realizado pela Secretaria Estadual da Bahia, né, quem teve acesso às palavras do professor sabe que ele fez uma excelente reflexão, né, e nos ajudou a entender que nós não podemos deixar ninguém para trás, nós não podemos perder de vista nenhum aluno. Porque eu penso assim que além de fazer uma tentativa de levar algum conhecimento, de levar essas atividades de aprendizagem aos alunos, nós precisamos entender que não perdê-los de vista significa, para além desse processo de ensinar a aprender dentro do distanciamento social, é fazer com que realmente esses alunos não se evadam da escola, que a gente não aumente a evasão escolar e que eles não desistam da escola e que em outro momento, quando nós tivermos uma segurança sanitária para o retorno, nós podemos levar todos de volta aos bancos da escola. Só que para que isso aconteça, o professor ele precisa ser capacitado para saber acompanhar esse aluno, as suas turmas, que ferramentas ele pode estar usando e como pensar a avaliação. E aí é preciso pensar registro, né? Porque veja bem, uma hora ou outra nós vamos mensurar isso, porque nós vivemos sob vários protocolos dentro do sistema educacional, nós sabemos muito bem disso. Então, ainda que a gente não mensure nesse momento, e há redes que já estão mensurando, mas eu não vou entrar dentro desse quesito de organização, em um determinado momento, talvez no retorno à aula presencial, nós precisaremos fazer essa avaliação. Vamos fazer avaliação diagnóstica no retorno, obviamente, mas pensar o registro é preciso, né? Então, uma outra fala da Cecília no livro, que eu acho bastante interessante, é que ela diz assim, ó, o registro permite que vejamos a historicidade do processo de construção do conhecimento, porque ilumina a história vivida e auxilia a criação do novo a partir do velho. Oferece segurança porque relembra as dificuldades anteriores e a sua superação, dando coragem para enfrentar desafios e dificuldades, que, como as anteriores, poderão ser superadas. Então, eu faço uma provocação aqui aos professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental a aprender formas de registro com a educação infantil. Porque a educação infantil, ela tem a avaliação em forma de registro, né, em avaliação descritiva e vários formatos de registro para o acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Porque a avaliação na educação infantil, ela não tem o caráter de promoção. Então, eu penso que dentro dessa conjuntura do distanciamento social, dessas atividades não presenciais, nós podemos aprender com as formas de registro também da educação infantil. Então, adotar um diário, construir algumas tabelas, para que o professor nesse momento registre. Porque se ele tem guardado o registro ele é o quê? Ele é uma ferramenta de reflexão, é a partir do registro que nós fazemos as futuras reflexões, né? E aí possamos também, comentar e refletir junto aos nossos pares esses registros, para que essa avaliação ela seja a mais equalizada, né, possível, porque precisamos pensar na equidade, nesse conceito, né, não apenas na igualdade, o direito a gente sabe que é de todos, só que quando a gente oportuniza, né, damos a mesma oportunidade a todos, precisamos levar em consideração as diversidades, as diferenças individuais de cada aluno, para que todos possam ter acesso ao direito, aquilo que é da igualdade, do direito de todos. Então,
é isso, vamos pensar juntos formas de registro. Quem tiver acesso a poder encontrar o livro da Cecília, eu acredito que isso amplia muito, tá? Ela escreve nesse livro com muita arte e muita beleza, para fazer realmente uma reflexão em torno do que é registrar, né? E porque avaliar sem registro, sem descrição detalhada do que realmente está acontecendo não seria justo. E aí esse acompanhamento dos professores com as mais diversas ferramentas e com as diversas interatividades, seja ela por WhatsApp, seja por vídeo aulas pelo Google Meet, pelo Zoom ou qualquer outra plataforma midiática, é preciso que aconteça uma escuta ativa, uma humanização nesse atendimento, que a gente possa, ainda que à distância, acolher, dar espaço, né, numa videochamada ou numa aula online, para que a gente ouça, realmente escute os nossos alunos e alunas para saber o que eles estão passando, né? Saber quais são as realidades existentes nessas casas, porque muitas dessas famílias vão estar passando por dificuldades para além da dificuldade, vamos dizer assim, do processo de aprendizagem dos nossos estudantes, né? Para além de complexidades que dizem que estão em relação com a questão pedagógica. Então, para além disso, terão questões sanitárias, de saúde, de assistência social, e aí o professor ele precisa conhecer as ferramentas também de busca ativa. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, a Secretaria Estadual de Educação elaborou um protocolo de busca ativa e os demais municípios já receberam o formulário online construído pelo Ministério Público de Santa Catarina e a Undime. Então, é o momento de fazer essa busca ativa, e busca ativa significa saber por quê, qual o real motivo da ausência de alguns alunos não estarem realizando essas atividades, né? Para nós podermos dar continuidade ao cuidado e ao ensino dessas crianças e adolescentes, mas ter sempre o cuidado e a sensibilidade de uma escuta realmente aberta, de uma escuta humanizada, de uma escuta ativa, para que essa busca seja de acolhimento, acolher esses sujeitos. Quais são suas dificuldades? Dar oportunidade para que os estudantes falem do que eles sentem nesse momento. Quais são seus maiores desafios e maiores dificuldades dentro do contexto de distanciamento social? E para isso o professor também precisa falar dos seus desafios e suas dificuldades. Quando nós compartilhamos nossas dificuldades e nossos desafios, isso gera conexão. Então, sair do automático, do automatizado, dos meios virtuais, porque automatiza tudo, e se a gente só repete, né, o que a gente faz semanalmente, isso se torna muito automatizado, robotizado. E a gente sabe que o nosso espaço de professor não será ocupado pelas mídias, pela tecnologia, né? Isso ficou no passado, agora ficou mais comprovado do que antes, de que as tecnologias estão aí, de que o ensino híbrido ele veio para ficar, mais do que nunca precisa do humano para gestar todas essas ferramentas, e principalmente dentro do processo de ensinar e aprender. No ensino híbrido principalmente. O presencial nunca será substituído, o valor da educação presencial ela é fundamental, ela é incomparável, mas a gente sabe que tivemos agora uma transição digital, e essa transformação, essa mudança que aconteceria há 5 ou 10 anos, daqui para frente se acelerou devido à crise gerada pela pandemia do Covid-19. Tá? Então, vamos criar e inovar nos registros.
ter liberdade também, né, de fazer o nosso diário próprio, as nossas anotações, para que a gente faça do registro uma reflexão. E a partir da reflexão, da observação, da escuta ativa e das coletas de dados, claro que nisso a gente pode estar aplicando sim algum teste, né, desde que ele não vá pensar apenas numa mensuração e numa nota isolada, mas que a gente possa fazer atividades onde a gente possa, através dessa avaliação, que ela seja diagnóstica, que ela seja formativa e que ela seja processual. Né? Se a gente entender direito o que realmente é o conceito de avaliação, o que é avaliar, nós seremos bastante justos, né? e solidários com essas crianças que estão do lado de lá da tela. Por hoje, minha reflexão é essa. Até o próximo vídeo. Gratidão.